Os perfis de aço galvanizado usados nas estruturas dos sistemas obedecem à norma ABNT-NBR 15217. São fabricados em conformação contínua a frio a partir de chapas de aço de 0,5 milímetros. Recebem revestimento de zinco com 275 gramas por metro quadrado, conforme a norma NBR 7008-2003. O corte dos perfis é feito com tesoura própria para esse fim e deve-se usar sempre luva de proteção. Em algumas situações, é necessário emendar perfis, mas é importante que isso seja feito mantendo a rigidez da estrutura e o alinhamento dos perfis para não prejudicar o desempenho dos sistemas drywall. Há 3 formas de emendar perfis. A primeira é fazer a emenda com o transpasse entre os 2 perfis. Os montantes devem ser sobrepostos com transpasse mínimo de 30 centímetros e com pelo menos 2 parafusos metal-metal de cada lado. A segunda fase é fazer a emenda com um pedaço de guia. O transpasse, nesse caso, deve ser de pelo menos 30 centímetros de cada lado da emenda e com no mínimo 4 parafusos metal-metal de cada lado. A terceira é utilizar outro montante no lugar do pedaço de guia. O procedimento é semelhante. Também neste caso, deve-se manter a distância de 30 centímetros de cada lado da emenda. Nos sistemas de teto, a união dos perfis Knauf F47 e Knauf CD 6027 deve ser feita com o conector de perfil. Este acessório é um elemento facilitador que garante mais rapidez na instalação. Com o encaixe perfeito, permite a união dos perfis sem necessidade de utilização de parafusos. Quando é necessário realizar a instalação de sistemas de teto bidirecional com os perfis Knauf F47 ou CD 6027, utilizamos os respectivos elementos de fixação. Em função dos perfis F47 e CD 6027 terem dimensões distintas, são utilizados para o primeiro o elemento multifunção e para o segundo o suporte de conexão rápida. Como seu encaixe é perfeito, dispensa o uso de parafusos, ganhando velocidade na instalação. A Knauf oferece 2 tipos de suporte nivelador, um para o perfil Knauf F47, outro para perfil Knauf CD 6027. O tirante usado para o F47 é de arame galvanizado com 3,4 milímetros de diâmetro. O usado para o CD 6027 também é de arame galvanizado e tem diâmetro de 4 milímetros.
Para uma boa fixação do batente e garantir a firmeza e estabilidade da porta, deve-se usar montante duplo e fazer o que se chama de arranque da parte inferior do vão, ou seja, dobrar a guia até a altura de 20 centímetros. Outro detalhe importante é a travessa, que serve para limitar a altura da porta e deve ser colocada com o mesmo espaçamento dos demais montantes da parede. Entre a travessa e a guia superior, é necessário colocar montantes auxiliares, mantendo assim a modulação da estrutura da parede. Importante: as juntas das chapas devem ser desencontradas do alinhamento das esquadrias para evitar fissuras ou rachaduras. E cuidado! Não utilize madeira do pallet como reforço do batente, pois o resultado não será satisfatório. A banda acústica é uma fita de espuma que aumenta o isolamento sonoro das paredes drywall em até 4 dB. Seu uso é muito prático. Elas são autoadesivas e são fornecidas nas larguras de 50, 70 e 90 milímetros para perfeito ajuste às larguras dos perfis estruturais. O estilete correto para corte de chapas para drywall tem lâmina curta e corpo resistente. Após o corte, é importante uniformizar as bordas das chapas. Para isso, deve-se utilizar o raspador manual, que é a ferramenta adequada para essa tarefa, permitindo o perfeito alinhamento entre chapas na instalação. Não retire a canopla da ponta da parafusadeira. Ela garante a profundidade correta do parafuso, além de tornar o serviço mais ágil. Sem ela, a chapa pode ser danificada, pois o parafuso pode penetrar além da profundidade correta. Com isso, o cartão pode rasgar e a chapa perderá resistência mecânica. Na instalação de um sistema de paredes com uma chapa de cada lado, as juntas de uma face devem ser desencontradas em relação à outra face. Nos sistemas com 2 chapas de cada lado, as juntas da segunda camada devem ser defasadas da primeira. Esse processo garante o bom desempenho mecânico do sistema. A desempenadeira e a espátula são de aço inoxidável, proporcionando serviços com a qualidade requerida. Porém, é fundamental mantê-las sempre limpas após o uso. E uma dica: o bit da espátula serve para acertar a profundidade dos parafusos. O misturador é fundamental para homogeneizar tanto a massa Redfix BR, que já vem pronta para uso, quanto para o preparo das massas em pó Fastfix BR e Peelfix BR. Existem 2 tratamentos de junta.
um para a borda rebaixada e outro para a borda de topo. Após a fixação das chapas, há necessidade de realizar o tratamento de juntas, que nada mais é do que o preenchimento do espaço entre uma chapa e outra, garantindo uma superfície única. Após a secagem da massa, realiza-se a segunda demão. Importante: em hipótese alguma deve-se usar gesso em pó para o tratamento, pois este não tem elasticidade e, ao secar, surgirão trincas. Os parafusos também deverão ser preenchidos com a própria massa. No tratamento de junta de borda de topo, há necessidade de realizar a abertura com o intuito de aumentar a área de contato da massa com a chapa. Este procedimento é importante para evitar futuras patologias. Utiliza-se para tal finalidade o estilete, de maneira que seja possível fazer um leve chanfrado em ambas as bordas. Em seguida, deve-se umedecer a área com um pincel molhado. Aplica-se com uma espátula a massa Knauf Fast Fix BR ou Red Fix BR, de maneira que a massa preencha os espaços entre as chaves. Logo após, realiza-se a primeira demão de massa do tratamento. Assim como no tratamento de juntas de borda rebaixada, o procedimento é usar massa, fita, massa. Em seguida, a fita de papel microperfurada sobre a primeira demão de massa. Para melhor aderência da fita, pressiona-se firmemente com a espátula. Após a secagem da massa, realiza-se a segunda demão com uma cobertura da fita de papel. Em ambos os tratamentos de junta, alarga-se a área de massa. Para tal finalidade, utiliza-se uma espátula mais larga de 300 milímetros, deixando o acabamento uniforme. Outra dica importante: nunca utilize fita telada no tratamento de juntas. Após vários testes, verificou-se que provoca fissuras, trincas, descascamentos e bolhas, entre outras patologias. Além disso, e por isso, está em desacordo com as normas brasileiras. A lixadeira dá mais qualidade ao acabamento. É larga e por isso lixa toda a superfície da junta, garantindo que fique perfeitamente plana. Evite improvisações. Com a utilização da serra-copo, as aberturas para a colocação das caixas de luz são feitas no tamanho exato.
Sempre utilize luvas cirúrgicas para fazer a instalação de forros removíveis. Assim, evita-se sujar as placas. Se for necessário cortá-las, utilize o mesmo tipo de estilete usado para cortar chapas de drywall. Para a instalação das chapas Clineu nos modelos redondo, quadrado, aleatório e alternado, é obrigatório o uso do perfil CD 6027 e seus acessórios. Quando é preciso unir perfis, utiliza-se o conector perfil CD 6027, garantindo melhor união sem a necessidade de uso de parafusos. Para a montagem do sistema bidirecional, utiliza-se para a ligação dos perfis o suporte de conexão rápida CD 6027, sem a necessidade de utilização de parafusos. Utiliza-se o suporte nivelador para o CD 6027 com o respectivo tirante de 4 mm de diâmetro, que terá como função o suporte da estrutura do teto. É fundamental o uso do CD 6027 em virtude da necessidade de executar a perfeita fixação das chapas Clineu no perfil CD 6027, pois o mesmo é mais largo que o perfil F47.